TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. E aí, uma noite de domingão pra você, aqui na TV Candidez. Você tá chegando agora para poder acompanhar o programa Conexão Esportes ao vivo nesse domingo, inclusive fim de semana muito quente, não somente na temperatura, mas também na rodada do Campeonato Mineiro, para definir aí a liderança geral. Atlético e América se enfrentaram, ficaram ali no 1-1 e tudo vai ser definido aí para a próxima rodada, mesmo com os dois times classificados, mas claro, o que interessa agora é a vantagem para as semifinais. O Cruzeiro já jogou, a gente também vai conversar um pouquinho a respeito aí da futura expectativa para os próximos meses. O Campeonato Mineiro também, o brasileiro na verdade, também está chegando aí, o Mineiro também está chegando na sua reta final e você também participa com a gente no nosso WhatsApp 999326228. A gente também vai falar dos campeonatos estaduais pelo Brasil, vai ter também o nosso bloco local com as atrações aqui da nossa cidade. Então chega junto, a casa é sua, Conexão Esportes começando agora para você na TV Candidez. E deixa eu já passar para a nossa bancada, porque hoje a gente tem aí presenças especialíssimas aqui nos estúdios da TV Candidez, começando pelo Luca, hoje que está estreando aqui com a gente, está chegando também no elenco do programa Conexão Esportes e vai aí ter no primeiro programa aí uma grande responsabilidade de comentar resultados tão importantes registrados esse fim de semana. Luca, bem-vindo, boa noite. Obrigado Marcelo, boa noite a todos que estão assistindo e vamos embora, né? Vambora! Natan também é novo no nosso programa, mas já está aqui também com uma cancha maior comentando a respeito dos jogos. Também está aqui com a gente. Boa noite, Natan. Tamo junto. Boa noite, Marcelo, Luca. Boa noite a vocês, telespectadores da Candidez. Fica com a gente, o programa está recheado de coisas muito importantes e bacanas, tanto do futebol profissional e amador aqui da região. É isso aí. Bom, bora já começar aqui o nosso programa com o clássico, né, da rodada aí do Campeonato Mineiro, a sétima rodada, penúltima da primeira fase, da fase de grupos, jogo que rolou lá no Mineirão, na Casa de Shows Mineirão, finalmente o Mineirão recebendo aí uma atividade para a qual ele foi feito, né? Porque o Mineirão acabou ficando aí quase 100 dias sem futebol por conta daquele imbróglio do Cruzeiro e também com a Minas Arena e finalmente o estádio acabou recebendo aí o primeiro jogo na temporada Atlético e América pelo Campeonato Mineiro. O jogo ficou aí 1-1. Inclusive o jogo que definiria a liderança geral aí dos times que disputam o Campeonato Mineiro. O Atlético e a América também aí em larga vantagem nos seus respectivos grupos. E o Atlético abriu o placar com o Patrick numa cobrança de falta do Hulk. O Hulk encheu o pé, acertou o travessão. Patrick aproveitou o rebote, cabeceou para dentro do gol. E o América acabou empatando tempos depois ali com o Ricardo Silva. Um jogo bem bacana, inclusive vocês estão vendo aí o Everson trabalhando bastante no primeiro tempo. Aí o gol do Patrick de cabeça, abrindo o placar para o Atlético Mineiro. Vou falar para vocês, o Everson tem que receber hora extra pelo qual ele acabou trabalhando aí nesse jogo, principalmente na primeira etapa. O que vocês acharam aí desse jogo e também traçando o trajeto das duas equipes para as semifinais agora do Campeonato Mineiro? Olha, Marcelo, assim, na minha opinião, o América fez o... Dá só uma acertada aí no seu microfone, Luca. Enquanto isso, eu vou pedir pro Natan também concluir aí a sua análise em relação ao jogo. Aí, tá certinho? Tá certinho, o diretor? Certinho. Tá. Agora pode ir, Luca. Tá bom. Na minha opinião, o América jogou melhor no primeiro tempo. Eu acho que o segundo tempo foi bem mais equilibrado. Em relação ao futebol que foi apresentado, mas no primeiro tempo a América melhor e incomodando muito o Everson, e o gol, mais uma vez, foi achado, né? Eu acho que o América estava bem superior ao Atlético e eu acho que um sinal vermelho que o Atlético deve ligar, porque vem fazendo bons segundos tempos, sempre, mas o primeiro tempo sempre
entra meio desligado, o América muito ligado, vem apresentando um futebol interessante para a temporada. Então, assim, e se eu não me engano, a cobrança de falta que o Hulk, né, aquela linda cobrança de falta que o Hulk vem fazendo Hulk sempre. tá numa boa fase nas bolas Ótima paradas. ótima fase. E se eu não me engano, quando eu vi na câmera fechada, o Matheus Cavicchioli chega a encostar nessa bola. Sim. Então, assim, eu acho que se ele não encosta, essa bola ia direto pro gol, mas mesmo assim o Patrick conseguiu empurrar para a rede e o América num bom jogo conseguiu empatar, mas eu acho que o América ainda mereceu mais. E com esse desempenho no jogo, a gente sabe, né, que o Atlético tá aí perto de uma decisão, porque quarta-feira tem a volta do jogo contra o Carabobo no Mineirão, também no Mineirão aí pela Libertadores da América, né? O Atlético tem uma boa notícia, que é realmente a volta do Hulk, que se recuperou aí da Covid-19, ficou alguns dias se recuperando aí em relação ao seu desempenho no Atlético, mas o Atlético também agora está com o alerta ligado também, não somente no Mineiro, mas também na Libertadores, né, Nathan? Sim. Eu só queria voltar e comentar um pouco dessa vergonha que eu acho da gente estar utilizando o Mineirão pela primeira vez, a gente está quase em março. Que é complicado, bastante complicado, porque foi um jogo onde teve um bom público, né? Se você for ver em questão de Campeonato Mineiro, primeiro jogo e um clássico que o Atlético faz, por volta de 35, 36 mil o público presente. E o Mineirão precisa ser utilizado mais, né? Precisa se acertar. E a briga que tem entre Atlético Cruzeiro, Mineirão, né? E a Prefeitura de Belo Horizonte, o Estado de Minas Gerais até, quem perde é só o torcedor. É impressionante. Mas, falando sobre o jogo, comentando sobre o América primeiramente, a gente estava falando isso aqui em off, Luca e eu, sobre o América estar impressionando com esse time. Porém, eu até alertei isso ao Luca, porque o América já vem impressionando há uns 3 anos. Sim. Essa equipe que mantém uma base boa e jogadores que chegaram foram jogadores muito importantes, né? A base de Ale, Juninho, Aloísio, o próprio Mateuzinho que está aí. E a zaga que modificou, a zaga do América que deu uma modificada, era Messias e Bauerman, que hoje são reservas no Santos. A gente vai voltar a falar sobre esses dois quando a gente falar do Cruzeiro. Mas enfim, mas trocou a zaga, então é uma questão muito sensível isso da equipe, trocar isso e vem rendendo bons frutos ao longo do campeonato. Esse foi um clássico, onde foi um clássico também de decisão sobre melhor campanha. Os dois disputam isso. Verdade. Dentro do campeonato, né? Atlético e América. Então o América se saiu muito bem no início da partida, marcou em cima, né? Em linha alta, como a gente fala no futebol moderno hoje. O Atlético, que foi talvez uma estratégia que o Cruzeiro usou no clássico também. Mas com o América teve muito mais qualidade, que quando teve a posse de bola, fez o Everson trabalhar bastante. Ele até reclamou isso no final do jogo, né, falando que foi o jogo que ele mais trabalhou. E do Atlético, eu acho que o futebol do Campeonato Mineiro que o Atlético vem apresentando é um bom laboratório, né, um bom teste para eles seguir, tanto na Libertadores, quanto se estrear também no Campeonato Brasileiro, porque é uma equipe boa, um elenco qualificado, tem muitos bons jogadores, mas alguns jogadores estão abaixo da frequência do Atlético ainda ali, talvez no meio campo, para entender essa função, onde o Kudê coloca somente na cabeça de área, na frente dos seus zagueiros, e os 3 dali da meia, que precisa se acertar, talvez numa linha de passe, numa jogada de finalização, para aumentar, talvez, o volume de jogo do Atlético, e voltou no segundo tempo, como o Luca bem colocou, bem melhor do que o América. As faltas do Hulk, eu também queria falar sobre isso, porque quando o jogador está numa fase de acertar boas cobranças, cara, o Cavicchioli defendeu aquela... Defendeu, pegou. Se não fosse uma defesa, ia ser um baita de um golaço. Mais um, né? Então, assim, o Hulk é o diferencial do Atlético. O Atlético não pode criar uma Hulk dependência. Isso não depende da equipe colocar o Hulk sempre como o melhor jogador, como o jogador que mais cria, o jogador que define. Embora ele tenha muita importância nesse elenco, sim. Mas precisa do elenco se encaixar para não sentir tanta falta quando o Hulk não puder atuar, né? Seja por questões de saúde, às vezes por questões de amarelo, vermelho. Se bem que o Hulk já mostrou isso nos anos que teve no Atlético,
porque foi o jogador que mais jogou, né? Partidas dentro do futebol profissional. Se você for olhar individualmente, o Hulk é disparado o melhor jogador do Atlético. E não tem ninguém que faça tanta diferença quanto ele no elenco do Galo há um bom tempo. Tinha o Keno que fazia uma boa diferença quando estava jogando pelo Atlético, mas ainda não chegou ao patamar do Hulk. E outra boa atuação, que eu acho que deve ser valorizada também, é do Sarabia, que jogou muita bola. A luzinha vermelha do Atlético que precisa acender é na zaga. É uma coisa que vem desde o ano passado, desde o Turco Mohamed. Aliás, eu acho que eu jogo que isso vem desde a saída do Léo Silva. Também. A defesa é o que eu sempre falo aqui, né? é um problema crônico do Atlético. Verdade. Tanto é que o gol que tomou do Ricardo Silva lá, a gente precisa entender mais assim, de futebol. Às vezes eu não entendo tanto. Mas o jogador precisa subir com o Ricardo Silva. Alguém tem que estar ali. É o melhor atacante, não. É o melhor que ataca a bola dentro da área. Ofensivamente no América não tinha praticamente ninguém marcando cara. E lembrando aí também que além dos alertas que o Natan e o Luca fizeram, o Kudê segue sem vencer clássicos no Brasil. Sim. Não venceu clássicos no Brasil ainda, tanto na sua passagem pelo Internacional e agora na passagem pelo Atlético, ele acaba aí com mais uma partida sem vencer em clássicos. Lembrando que o próximo jogo do Atlético é contra o Carabobo, na partida de volta, quarta-feira, 9h30 no Mineirão, pela Libertadores, e o América joga no próximo sábado contra a Tombense, lá no Independência, às 4h30. Todos os jogos da próxima rodada do Mineiro, que é a última da primeira fase, vão ser aí às 4h30 da tarde. Antes de a gente passar pro próximo tópico aqui do nosso programa, Atlético passa quarta-feira? Olha, se não tomar cuidado, eu acho que não passa não. Porque o time do Atlético não tá... Tanto no primeiro jogo contra o Carabobo, também não apresentou um bom futebol. Se não entrar ligado como entrou no segundo tempo contra o América, não passa. Natan? Passa. Aliás, a torcida quer que passe não só o time, mas que passe o carro em cima do Carabobo. Né? Porque é um time que mostrou suas deficiências, mas que atacou o Atlético. Né? Que se não fosse o Everson, talvez ficaria 1-0 o jogo. Ou pioraria essa questão do jogo de volta. Mas o Atlético tem mais time, mais elenco, e o que se espera de um jogo em casa, onde tem presença da torcida, apoiando o time, é que realmente o Atlético possa, com folga, passar sobre o Carabobo. Que os caras bobos não sejam aí os atleticanos que forem acompanhar o jogo, né? Exatamente. Ao contrário do que foi nessa semana agora com o 0-0 lá na Venezuela. Bom, deixa eu ler algumas mensagens aqui que chegaram no WhatsApp da TV Candidez. Tem aqui o Antônio Carlos da Silva, lá do Afonso Pena. Ele diz: secar o Democrata, isso é coisa de time minúsculo. Ele deve estar falando do Cruzeiro. Exatamente. Aí também, ele não está com a classificação assegurada no Campeonato Mineiro ainda, vai definir isso na próxima rodada, e o Democrata joga amanhã contra aliás, o Tombense e Vila Nova, o Democrata já jogou, né? Isso vai acontecer na próxima rodada. Boa noite, Marcelo, dá um abraço aí no Natan, Max do Maria Helena, treinador, tô aqui assistindo vocês, além de serem de ser jogador, também é um ótimo comentarista. Falou aí do seu. Um abraço, Max, meu amigo. Boa noite, pessoal do Conexão Esportes. Manda um abraço aí pro Rinaldo, árbitro, que deu show lá em Cajuru hoje. Logo, jogo do Tupi com o Santa Cruz, e o time da América foi campeão também. Abração aí pro pessoal de Carmo do Cajuru. Também o Rinaldo tá aí acompanhando o nosso programa. O Rinaldo, se não tivesse ido bem, ficou 7-0 o jogo lá em Cajuru. Diretor, tem alguma coisa do Cruzeiro no ponto? Só pra gente confirmar aqui? Não, tem Cruzeirão. Ah, tá. Então a gente fala do Cruzeiro mesmo sem ter algo no ponto, porque o que acontece? O Cruzeiro tá para definir a sua classificação, a sua possível classificação ainda, na última rodada. O Cruzeiro joga contra o Democrata de Sete Lagoas, no próximo jogo, às 4h30 da tarde, no próximo sábado. E a gente sabe que o Cruzeiro tá aí, né, numa crescente de desempenho, né, vamos dizer assim, porque o Campeonato Mineiro começou com o Cruzeiro ainda devendo algumas coisas. Em uma determinada parte do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro está até atrás do Ipatinga, que está com 2 jogos a menos em relação ao número de gols marcados também, né? E agora começou a ter um respiro maior, tem possibilidade de classificação, mas o torcedor está aí com a pulga atrás da orelha. Ele quer que o Cruzeiro se classifique, ele quer que o Cruzeiro tenha aí excelentes desempenhos. Lembrando que o Cruzeiro jogou na última quinta-feira contra a Caldense, foi o jogo aí que abriu essa penúltima rodada da primeira fase. A gente tem aí algumas coisas a se acertar em relação ao Cruzeiro. Muito se falou também nesses últimos dias em relação ao D'Alessandro, que pode pintar
na Toca da Raposa, trabalhando aí como diretor de futebol, trabalhando nos bastidores da equipe do Cruzeiro. O que vocês podem projetar do Cruzeiro em relação tanto à fase final, né, do Campeonato Mineiro, quanto também para o Brasileirão, que vai começar agora em abril, e o Cruzeiro já estreia contra o Corinthians? O jogo que o Cruzeiro fez contra a Caldense foi mais um acerto, né, principalmente do treinador Paulo Pessolano. O Cruzeiro fez um bom jogo, mas acho que ainda, claro, né, todo time tem que evoluir, mas o Cruzeiro só está nessa situação porque simplesmente não começou bem o campeonato. Não conseguiu encontrar um time ideal, né, com mais de 20 peças diferentes do ano passado. Então, como um treinador, né, igual o Paulo tinha um time muito pronto para jogar o ano passado, ele não tinha esse time esse ano, então demorou um pouco a achar as peças, e depois que encontrou, agora começou a dar certo. Mas esse jogo contra a Caldense eu não destaco um desempenho muito positivo do Cruzeiro, não. Eu encarei de uma forma diferente, porque o Cruzeiro, no começo do jogo, jogava bem, pressionava, errou muitos passes no jogo, assim como a Caldense. Mas a Caldense, nos 25 primeiros minutos de jogo, foi mais perigosa que o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro foi mais efetivo. Nas duas bolas que chegou, fez 2 gols. E por isso que por isso que ganhou. Então, agora, projetando pro Brasileirão, o Cruzeiro tem que se reforçar. Tem que se reforçar porque, se não reforçar, esse time não vai para frente, porque precisa de peças de reposição. Hoje, o melhor lateral esquerdo do time do Cruzeiro é o Kaique, que é um jogador sub-20. Então, eu acho que a zaga, a mesma coisa, saiu agora o capitão, né, que era o capitão do Cruzeiro, Eduardo Brock, foi pro Cerro Porteño. Saiu essa semana, né? Saiu essa semana. Pelos bastidores, né? Acabou saindo da concentração e acertando com o Cerro Porteño. Tem, e precisa de peças de reposição. O time do Cruzeiro não é ruim. Isso é importante destacar. Não é ruim, mas precisa de jogadores pontuais, lateral esquerdo, precisa de zagueiros, precisa de mais de um jogador de beirada, às vezes mais uma armação. Então, acho que tem reforços pontuais para poder brigar nesse Brasileirão. Eu acho que não briga para cair, mas se reforçar, acho que na primeira metade da tabela acho que consegue ficar. Se a gente for olhar a tabela, né, inclusive falando de tabela, o Cruzeiro está aí na primeira colocação do Grupo C com 11 pontos, mas logo atrás vem o Democrata de Governador Valadares com 10. O Democrata empatou com o Patrocinense nessa rodada agora por 1-1. E no regulamento do Campeonato Mineiro, né, classificam os 3 primeiros dos grupos, né, Grupo A, Grupo B e Grupo C, mais o segundo colocado em maior campanha. Se for olhar também nessa questão, o Cruzeiro vai ter que depender aí de um desempenho melhor no jogo e torcer talvez para uma combinação de resultados. E isso deixa aqui alerta também na cabeça, né, Nata? Sim. O Cruzeiro precisa, aliás, voltando aqui só para pentear, né, o que o Luca falou, que parabéns pro Pesolano. Porque mesmo que com 13, 14, 16 reforços que teve o Cruzeiro, está conseguindo colocar o Cruzeiro nos eixos. Sobre a classificação, eu acredito que o Cruzeiro se classifique em primeiro lugar desse grupo, até porque os 2 jogos que tem, um fora e um em casa, né? Acho que vai fazer isso. Então ele vai jogar fora contra o Democrata em 7 Lagoas e volta para jogar em casa novamente. Então o Cruzeiro tem boa possibilidade e bastante probabilidade de terminar esse grupo em primeiro lugar. Sobre o Cruzeiro ainda, 2 coisas bastante importantes que eu disse aqui do Eduardo Bauerman e Messias, que estão no banco do Santos, né? Sobre transferências. O Dória foi oferecido ao Cruzeiro, zagueiro que já atuou pelo São Paulo. Você lembra dele? Dória, lembro. Pois é. Então, o Cruzeiro estuda a sua contratação. Talvez não seria uma questão de pagamento, folha salarial e tudo mais. Seria uma questão de repor a ausência deixada pelo Brock. Isso, e um dos 2 foi oferecido ao Cruzeiro também, Bauerman ou Messias. Então pode pintar alguém no Cruzeiro aí na zaga nas próximas semanas. Messias será um baita reforço. Caberia no Cruzeiro. Já no lateral esquerda, seu Xará acertou com o Fluminense. Não cabia no Cruzeiro também para questão salarial. E o Cruzeiro ainda está em busca desse lateral esquerdo e também em busca do lateral direito. A gente tem o Wesley Gasolina que está operado, o Formiga que estreou e
não conseguiu ainda provar pelo que veio, e o Willian, que estava 2 anos sem jogar. Então o Cruzeiro busca essas partes. E outra parte interessante para falar sobre o Cruzeiro aqui hoje é sobre o transfer ban resolvido. Então a questão que se encontra o transfer ban hoje dentro do Cruzeiro está resolvido. O Cruzeiro não se preocupa mais com o transfer ban nesse momento. O que é o transfer ban? O Cruzeiro não poderia contratar e inscrever jogadores para atuar, tanto seja no Mineiro ou no Campeonato Brasileiro. E isso acabou prejudicando o Cruzeiro, inclusive na primeira Série B que disputou. Que perdeu 6 pontos. Então é uma coisa bacana de se falar isso também hoje aqui, porque é uma informação que eu estou trazendo, não minha, estou trazendo que eu ouvi da Itatiaia, e é um canal legal para a gente estar falando. Então o Cruzeiro está com o seu transfer ban resolvido. Por quê? Porque tinha uma dívida com o Rodriguinho e essa dívida foi associada à Associação Cruzeiro, né, que era aquele antigo modelo e não mais a SAF. E isso foi dedo de quem? Ronaldo Fenômeno. Então, a gente vê que o cara tem peso, talvez não de dinheiro, mas tem peso sobre decisões importantes para o Cruzeiro. Muito bem, lembrando que o Cruzeiro joga semana que vem contra o Democrata de Sete Lagoas pela próxima rodada. Aleph, solta pra gente também outros gols aí do Campeonato Mineiro pra gente poder trazer aqui os resultados da rodada. Tivemos aí o próprio Democrata de Sete Lagoas jogando contra o Atlético e perdeu por 2-1. Resultado esse que acabou acarretando na demissão do Paulinho Gará, que deixou aí o Democrata de Sete Lagoas após 6 anos aí no comando Democrata. E agora há pouco o próprio Democrata acabou aí confirmando a contratação do Wallace Lemos para essa reta final. O Wallace Lemos já é o novo treinador aí do Democrata nessa reta final do Campeonato Mineiro. Já tem um comando aí definido para os próximos jogos. Interessante para o Cruzeiro, que vai pegar uma equipe que está se montando com um novo treinador. Muito interessante. Já está baqueada. E Atlético melhor do interior, sem sombra de dúvidas, né? Hoje sim. O Atlético, inclusive, que na classificação é o segundo colocado do Grupo A, né? Do Grupo do Atlético, com 12 pontos, está aí nesse páreo para poder se classificar aí para a semifinal do Campeonato Mineiro. Vitória do Atlético fora de casa, vitória importantíssima também, inclusive. Destaque do jogo, o Elton Torrão, que jogou no Cruzeiro. E vem sendo destaque em praticamente todas as jogos partidas, do Atlético. Inclusive contra o Cruzeiro. Sim. Agora o outro jogo, né, o Patrocinense empatando com o Democrata de Governador Valadares, 1-1, né, no grupo. O Patrocinense está aí na terceira colocação do grupo A, né, com 9 pontos, e o time do Democrata de Governador Valadares está na segunda colocação do grupo C, 1 ponto atrás do Cruzeiro. Patrocinense que se acerta, ele que vai disputar a Copa do Brasil, não é? Sim, acabou aceitando, na verdade, a Série D. Série D, desculpa. Acabou aceitando a vaga que era da Caldense, né? A Caldense acabou desistindo por conta de dinheiro, né? De poder financeiro para poder disputar. A vaga foi oferecida por Vila Nova, o Vila Nova também acabou não aceitando, e a Patrocinense acabou herdando essa vaga que era da Caldense para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Se você quiser também pode passar aí para o próximo jogo, né? Os próximos gols aí do Campeonato Mineiro. Vocês estão vendo aí Patrocinense 1, Democrata de Valadares 1. E o outro jogo do Campeonato Mineiro também estamos vendo aí. O jogo que foi disputado agora há pouco, né? Ipatinga e Pouso Alegre 1-1, um jogo que não favoreceu nenhuma das duas equipes. Ambos estão aí mais distantes da classificação. E favoreceu o Cruzeiro. Exatamente, acabou favorecendo o Cruzeiro, inclusive que estava de olho nesse jogo aí por conta do posicionamento do Ipatinga na tabela de classificação. Com esse empate, inclusive, o Ipatinga vai para a quarta e última colocação do grupo C. O Pouso Alegre o Pouso Alegre está aí na terceira colocação do grupo A, para poder aqui fazer uma correção. Esperava mais o Pouso Alegre nesse campeonato. O Pouso Alegre que está aí, né, sempre evoluindo, né, a cada temporada no futebol mineiro, está aí com esse desempenho também no Campeonato Mineiro desse ano. Lembrando que no Campeonato Mineiro a sétima rodada vai ser encerrada amanhã às 19 horas. O Tombense enfrenta o Vila Nova lá no Soares de Azevedo. Bom, agora bora para o giro nos estaduais pelo Brasil. A gente também tem alguns gols para mostrar antes da gente ir aí para o intervalo comercial. Começando, a gente tem aí a goleada do Red Bull Bragantino frente ao Ituano, 5-1 em casa, lá no Abel Bichedi. Uma interessante goleada, inclusive, porque o Bragantino não vinha apresentando um bom futebol até agora, não. É verdade, o Bragantino estava ali com
uma situação bem intensa, né? Até eu sigo o Central do Braga, o famoso Central do Braga no Twitter, né? E o pessoal lá, os administradores, ficam até assustados de ver o Bragantino fazendo tanto gol, mas, né, mesmo assim, o gol do Ituano foi mais uma vez uma falha bizarra do Cleiton. Bizarro. Eu acho que o único que salva mais desse time aí do Red Bull Bragantino é o Arthur, que eu acho que caberia em praticamente qualquer clube do Brasil hoje. E o São Paulo também foi outra vítima do time do São Bernardo, cara. São Bernardo São venceu Bernardo, 7 o jogo. jogos. 7 jogos aí de invencibilidade, inclusive vencendo os times grandes, né? São Paulo venceu o Corinthians também, acabou dando trabalhão para a equipe do Santos e vai enfrentar o Palmeiras na próxima rodada. Aí o clássico na Vila Belmiro, o Corinthians visitando o Santos, o jogo acabou aí por 2-2. Gols do Corinthians foram aí do Yuri Alberto e também do Roger Guedes, e o Santos acabou marcando, inclusive, em um deles com Marcos Leonardo, menino da Vila. Um jogaço de bola esse aí. Porque foram duas equipes que se propuseram jogar a bola mesmo. Foram pra cima com todo o seu poderio ofensivo e deu assim, né? Talvez o esperado do jogo, que pudesse ser um empate mesmo, pelo que apresentou todas as duas equipes. E o Santos que não se entregou e o Corinthians que buscou o resultado a todo momento. E o Santos, inclusive, que teve início de campeonato paulista semelhante ao Cruzeiro, né? Tava preocupando e agora tá aí evoluindo. No Campeonato Carioca tivemos aí o Fluminense, o time que vai receber o Marcelo agora, né, na temporada, vencendo a Portuguesa por 3-0. Que timaço que os times estão montando, hein? Vou perguntar, o Cano fez gol? Lógico. Cara, não tem condição, esse cara faz muito gol no Fluminense. Foi então, 2 ou 3? Foi dois, dois, né? se eu não me engano, porque teve esse golaço desse menino. Joga muita bola. Germancano E aí, Sou eu. outro jogo do Campeonato Carioca, o clássico lá no Mané Garrincha, inclusive vitória do Flamengo por 1-0 com esse gol no comecinho do jogo. E foi só isso também. E foi só isso também. Eu O vi jogo que teve na treta danada ali no final da partida, o Flamengo que tava ali com um time de jogadores novos também, por conta das disputas do Mundial, né? Vai disputar também, tá disputando a Recopa contra o Independiente del Valle. Vi um torcedor do Botafogo falando que Botafogo e Vasco são rivais, Botafogo e Flamengo são inimigos mortais. Luiz Castro ficou bravo, viu, no final do jogo, porque o policiamento foi tentar tirar ele ali de campo e ele ficou nervoso no final, perguntando se ele era ladrão, se ele era o quê, para os policiais estar tirando ele de campo. Ficou bravo, o português ficou bravo. Foi complicado aí esse clássico, esse fim de semana de clássicos também aí nos estaduais do Brasil. Bom, continua participando aqui no nosso WhatsApp 999326228. Deixa aí o seu comentário a respeito do Cruzeiro, do Atlético, do América, dos estaduais também aí pelo Brasil. A gente quer o seu comentário aqui com a gente. Vamos para um rápido intervalo comercial e na volta tem um bloco local aqui com os destaques da nossa cidade. Tem aí a semifinal da Copa Divinópolis e também o quadro Mulheres do Esporte. Sai daí! Na Só Radiadores você encontra produtos de alta qualidade para o seu veículo, seja carro, caminhonete, ônibus e caminhão. Além da mão de obra qualificada da Coelho Radiadores. Entre em contato e faça seu orçamento. Rua Goiás, número 3070, bairro Ipiranga, às margens da rodovia. Só Radiadores e Coelho Radiadores. É garantia de sucesso. C&A Motos, sua moto, nossa paixão. Na C&A Motos, além de peças genuínas, você tem os melhores mecânicos da região. Entre em contato pelo telefone 3221-2769. Rua Goiás 594, bairro Porto Velho. C&A Motos, sua moto, nossa paixão. Grife Sports, pioneira na produção de uniformes esportivos. Mais de 20 anos de tradição. Produção de camisetas, coletes, calções e meiões. Atendemos toda a região. Grife Sports. Grife Sports. Fornecedora oficial do campeonato do CSM. Uniformes esportivos é com a Grife Sports. Entre pra mudar o jogo. Divinópolis é a nova casa da Escolinha do Cruzeiro. A proposta da franquia é transformar pessoas. Disponibilidade Baby Foot, de 3 a 5 anos e categorias de 6 a 15 anos. A franquia do Cruzeiro tem a chave da Toca 1, local de formação de atletas de base do clube. Venha ser fenomenal e realizar sonhos.
Oi, gente, meu nome é Clara Lisli, sou terapeuta integrativa e eu estarei no programa Live em Foco, trazendo um papo bem bacana para vocês sobre a reconexão com a sua potência interior. Falaremos sobre saúde emocional, ansiedade, o equilíbrio de dentro para fora. E eu gostaria de te convidar a participar com a gente. O programa vai ao ar sábado às 20h30 e tem reprise no domingo às 21 horas. Conto com vocês, vem participar com a gente. No Kit São Lázaro você encontra tudo para a sua casa, desde produtos de limpeza a alimentos e bebidas em geral. Lembrando que todo final de semana rola uma promoção. O Kit São Lázaro funciona de segunda a sábado de 7 às 20 horas, domingos e feriados de 7 ao meio-dia. O Kit São Lázaro fica na rua Túlio Bampato 240, bairro Jusa Fonseca. Informações e receber promoções pelo nosso Instagram, @São Lázaro Kit. Kit São Lázaro, o melhor para a sua casa você encontra aqui. Estamos de volta com o programa Conexão Esportes. Agora a gente começa o nosso bloco local nesse domingo. Inclusive, antes de começar o nosso bloco local, alô, pessoal do Kit São Lázaro, separa uns pastel aí pra gente, porque a gente ficou com vontade aqui. Tava bom, só de ver já tava vou bom. falar, cara, eu amassaria uns pastel agora, velho. Mandava uns 3. Eu sou bom de garfo, mando 3 logo de uma vez. Não, bom demais. Abração aí pro pessoal do Kit São Lázaro, nossos parceiros aqui do nosso programa. Bom, agora sim, voltando pro nosso programa de hoje, com o nosso bloco local, a gente traz aqui a Jordana Amaral, trazendo aí mais uma edição do quadro Mulheres no Esporte. Medalhista olímpica e vencedora do Australia Open. Hoje, o quadro Mulheres no Esporte conta um pouquinho da história da Luísa Stefani, tenista brasileira que entrou para a história da modalidade aqui no nosso país. Então fica com a gente porque o nosso quadro está começando. Luísa Stefani começou a jogar tênis com 10 anos de idade. Aos 14, se mudou para a Flórida, onde começou a atuar em torneios e Grand Slam para a sua categoria. Na faculdade, a tenista estudou publicidade antes de trancar e se dedicar totalmente ao tênis. Em 2019, Luísa deu início ao seu primeiro ano profissional. E o foco agora não era o simples, e sim os torneios de duplas. Algo que anos depois se provaria uma escolha incrível e que a levaria para a história do esporte. Nos Jogos Pan-Americanos de 2019 em Lima, a tenista conquistou o bronze ao lado de Carolina Melegini. E ainda durante este ano, tendo como parceira Hayley Carter, alcança a primeira final de duplas do WTA no WTA de Seul. E na semana seguinte, conquista o primeiro título de WTA no Tashkent Open. Na volta oficial dos torneios depois da pandemia de Covid-19, a dupla Stefani Carter venceu o WTA de Lexington em agosto. Com isso, entraram no top 40 do mundo pela primeira vez. Mas era 2021 que reservava então maior conquista da modalidade para o Brasil. De última hora, ao receberem a vaga nas duplas femininas, Laura se juntou a Luísa e as brasileiras conseguiram um feito inédito para o tênis, a tão sonhada medalha olímpica. Depois de salvarem 4 match point contra as tchecas, o bronze se vestia de verde e amarelo. E ainda em 2021 veio o susto. Na disputa da semifinal do US Open, Luísa caiu de mau jeito e teve que abandonar o torneio. A lesão foi um rompimento de ligamento que a deixou afastada das quadras por meses. A volta aconteceu aos poucos e a brilhante tenista brasileira continuava sua saga em busca de mais conquistas. E ela veio este ano, em 2023, com mais um feito inédito, a conquista do Australia Open com a dupla Rafael Matos.
algo que entrou para a história por ser uma dupla 100% brasileira. Se você também é apaixonada por tênis, conta nas nossas redes sociais qual o próximo torneio que a Luiz Stefani vai trazer para o Brasil. Wimbledon, Roland Garros ou US Open? Deixa nos nossos comentários nas redes sociais. Até a próxima e tchau, tchau! Valeu, Jordana, trazendo aí mais um grande quadro, mais uma grande edição, né, do quadro Mulheres no Esporte. Inclusive, falando de Mulheres no Esporte, só trazer aqui uma informação aqui desse domingão. Pamela Rosa, uma das grandes promessas do skate brasileiro, junto também com a nossa fadinha, né, Raíssa Leal, obrigado, a Raíssa Leal. A Pamela Rosa acabou vencendo aí a primeira etapa do STU de skate, o STU Nacional, que foi disputado aí em Criciúma, Santa Catarina. Inclusive, ela acabou levando essa primeira etapa na última volta. A Pamela junto aí com a Raíssa, sendo os dois principais nomes aí do skate, tanto o street, né, quanto também o vertical no skate feminino. Inclusive, o skate é esporte olímpico. A Raíssa arrebentou também nas Olimpíadas de Tóquio, disputadas em 2021. E 2024 tem mais em Paris também. Parabéns aí pra Pamela. Deixa eu também aqui mandar um abraço pro Jack, que ele falou aqui, um abraço aí pro Luca, goleirão que cata muito. O pessoal tá assistindo aí pra poder acompanhar a estreia do Lucão também. Valeu, Jack, tamo junto. Valeu demais, valeu. Inclusive, ó, nosso WhatsApp 999326228 para você também deixar aí o seu comentário, mandar seu abraço, mandar o seu alô aqui também pra gente no programa Conexão Esportes. Bom, bora para a próxima matéria aqui do nosso programa, que é a semifinal da Copa Divinópolis. O Aleph registrou tudo direitinho, tudo aí dessa semifinal. Dessa vez foi o Natan, aí. Ah, foi o Natan? Foi o Natan. É porque o Aleph cobre tudo dessa cidade. Ele vai pros cantos, tudo, vai pra Divinópolis, vai pra Cajuru, cobre Nova Serrana também. Agora foi você então, Natan. Ah, tá igual Jesus, onipresente. Mas quando ele não pode, eu mando os anjos, entendeu? Aí vai. Tava lá, tudo sobre Zinabre e Coelho, pelo primeiro jogo das semifinais da Copa Divinópolis. Vamos ver. Na tarde desse sábado, no campo do Palestra, se enfrentaram Zinabre e Coelho Radiadores pela semifinal da Copa Divinópolis Dr. Sono Otoclin 2022. No início da partida, a equipe do Zinabre começou bem, comandando as ações. O Coelho teve poucas oportunidades. O Zinabre mesmo comandou as ações no começo da partida. E logo a equipe do Zinabre saiu na frente com o goleiro Roxinho, que de falta acertou o pé do chute, abrindo o placar. 1-0. Mesmo tomando gol, a equipe do Coelho não se abateu e tentou também algumas vezes chegar ao goleiro Roxinho ao empatar a partida. Quase no fim do primeiro tempo, o Coelho empatou. Douglas Cachorrão cobrou rasteiro. Douglas Cachorrão bateu rasteiro, um passe açucarado, surpreendendo a zaga do Zinabre, que esperava uma jogada pelo alto. Para achar Gustavo Lavinho, que teve todo o trabalho somente de desviar e empatar a partida. 1-1. E logo depois do gol da equipe do Coelho, o Zinabre foi lá e virou a partida. Jezinho escorou para o Romário, que tentou afastar o perigo, mas o Leozinho, bem esperto, lateral da equipe do Zinabre, acertou um lindo chute de primeira, fazendo um belo gol. No segundo tempo, os ânimos afloraram, muitas faltas para cada lado, tanto para o Zinabre como para o Coelho, mas poucas chances de gol. Algumas outras com a equipe do Zinabre, que foi valente e jogou melhor na partida. Fim de papo, 2-1 para a equipe do Zinabre, nesse primeiro jogo da semifinal da Copa Divinópolis Dr. Sono Otoclin 2022. Nesse jogo muito chegado aí, né? A equipe dele muito qualificada, já veio com 2 Copas de Divinópolis já. A partida tá bem mais disputada aí, graças a Deus, nós sabemos vitória aí. E
E a próxima partida esperar a mesma garra, a mesma intensidade pra nós jogar e sair com a vitória. Rapaz, jogo cheio de golaços aí, esse do Zinabre com o Coelho, hein? Que golaço. Caramba. Golaço. Que isso. Queria deixar aqui os parabéns ao Leozinho. Leozinho, um cara humilde, sensacional o gol que ele fez. Então, parabéns ao Leozinho, Gustavo Lajinha, e vai ser um baita do jogo. No outro jogo, o FA foi derrotado pelo Valência, 1-0. Mando de campo do FA. Então, o próximo jogo, mando de campo do Valência, Jusa Fonseca, se eu não me engano. E o próximo jogo do Coelho e o Zinabre, mando de campo do Coelho, deve ser no Flamengo. Jogos que prometem aí para descobrir quem é que vai para a final dessa Copa de Minas. Já tem data definida para o jogo de volta? Por enquanto ainda não, porque fica com o mandatário do jogo, quem manda o campo, que tem que escolher o campo e ver a questão de disponibilidade. Muito provavelmente já seja nesse próximo final de semana. Vamos aguardar aí qualquer coisa, qualquer informação, qualquer atualização, a gente traz aí no Conexão Esportes também. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Marcelino, do bairro São Roque. Ele disse, boa noite, o Cruzeiro vai ser campeão mineiro aí, segundo o Marcelino que está aí com a gente. Abração pro Marcelino que está acompanhando o programa Conexão Esportes. Bom, eu quero agora falar de um assunto aqui com a nossa bancada, um assunto que nem estava no nosso roteiro, mas eu acho pertinente trazer aqui para o nosso programa. Acabei conversando aqui com o Natan e com o Louco no intervalo, e eles toparam de boaça para a gente poder discutir. A gente tem aí um tempinho vago para a gente poder trazer alguns comentários. O que acontece? Amanhã rola a cerimônia do Prêmio The Best, prêmio da FIFA aí, que vai nomear aí o melhor jogador e a melhor jogadora do mundo no ano de 2022. Lembrando que na categoria masculina a gente tem Benzema, Mbappé e Messi concorrendo ao posto de melhor jogador do mundo. E entre as mulheres temos Beth Mead, Alex Morgan e Alexia Putellas aí defendendo o seu título também, inclusive, nessa cerimônia do The Best. Essa cerimônia rola amanhã a partir das 5 da tarde. É um ano, inclusive, 2022 foi um ano aí bastante movimentado, né, em relação ao futebol, até porque foi ano de Copa, aconteceram aí algumas coisas, mas vocês já querem deixar suas apostas aí para amanhã? Será que a Alex Morgan leva mais uma? Será que a Alexia já vai aí garantir mais um título? Porque a Alexia levou bola de ouro, né, no ano passado. Uma baita jogador. Ela é minha aposta. Baita jogador. A minha também. E sem sombra de dúvidas, Lionel Messi. Se não ganhar, aí eu não sei o que eu faço. Que o Messi foi aí campeão da Copa do Mundo, né? O Benzema, por sua vez, acabou levando a Champions League com a baita campanha do Real Madrid. O Mbappé também teve um bom ano, mas acabou aí se frustrando tanto no PSG quanto também na seleção francesa, né? É uma boa disputa. Os dois foram protagonistas nas duas conquistas. O Benzema pela Champions, né, teve alguns coadjuvantes importantes, mas foi o principal. E o Lionel Messi, sem sombra de dúvidas, o protagonista principal da conquista da Argentina, apesar de que também acho que tem que dar todos os devidos créditos a Lionel Scaloni também, que fez um brilhante trabalho. É verdade. Messi também leva para você, ou Nathan? É uma disputa difícil, até diria, porque o Lionel Messi não chega tão favorito igual chegou anos passados, né? É uma questão que leva-se muito em conta alguns scouts e algumas votações que são feitas de treinadores, capitães de equipes, né? Que existem pelo mundo afora. Com as mulheres, minha preferida, né? Porque é a Alex Morgan, pela baita profissional que é, não que as outras não sejam. Sim. Mas é uma atleta realmente diferenciada no que faz. E com o masculino, minha aposta talvez seria o Lionel Messi, mas não excluindo o Benzema não seria surpresa se a gente visse o Benzema escolhido o campeão, o melhor jogador profissional de futebol. Porque você precisa ver de tudo, né? De uma forma geral, tudo que aconteceu no ano. Mas a Copa do Mundo tem um peso muito grande nisso. A Copa do Mundo chega a ser... E o Benzema ficou fora da Copa, né? Ele não jogou por conta daquela série de lesões que tiveram na seleção francesa, né? Ele poderia até jogar, só que acabou se desentendendo também, não quis voltar. Isso que eu ia falar, porque talvez vai pegar muito essa questão da Copa do Mundo na hora de definir algumas coisas poucas, né? Sobre Lionel Messi e Benzema. Não estou falando que Lionel Messi é menos jogador do que o Benzema, nenhuma. O que eu queria colocar é que se o Messi for realmente eleito
o melhor jogador novamente, eu acho que não tenha mais discussão sobre quem foi o melhor jogador de toda a história da Argentina. Porque eu acho que passa-se até na frente de Maradona. Com o Messi consegue ser não uma pessoa tão querida como Maradona era, mas para o atleta, pelo atleta que é, para a Argentina, ele representa mais do que o Maradona talvez representaria nessa parte. Eu acho que o Messi já pagou essa dívida com o torcedor argentino, viu? Com essa Copa, acho que já pagou a dívida que ele tinha. Um adendo também, o Maradona ficou tão querido depois que ele parou de jogar bola. Porque depois de toda a história, aí veio a pessoa Maradona e cativou mais gente ainda, né? Os argentinos sempre foram loucos com ele. E eu acho que vai acontecer o mesmo caminho com o Messi, naturalmente. O Messi é um excelente jogador, brilhante jogador, desde das categorias de base até hoje. E eu cravo que ele vai ser campeão ainda. Que ele vai ser campeão ou não? Ser eleito, né? Ser eleito. Não é à toa que o apelido dele é ET, porque extraterrestre. Porque realmente é uma questão de diferenciação do atleta em campo. Então, você vê ele jogando futebol hoje com a idade que tem. Sim. O Messi tá com o quê? 35? 34 para 35. 35. Então, é um jogador que joga em alto nível, num grande clube da Europa, disputando o que disputa, com chance hoje de chegar numa fase quase que final aí da Champions League. É meio difícil pro PSG hoje em dia, né? Porque perdeu pro Bayern, mas pode chegar. Do futebol tudo pode acontecer. Inclusive, o jogo de volta rola agora no dia 7 ou 8 de março, se não me falhe a memória. Deixa eu mandar aqui um abraço pro Rinaldo, árbitro, que tá assistindo a gente. Mandou aí também um abraço pro Natan também. Antes de eu passar aqui mais uma informação que o árbitro está mandando aqui pra gente no nosso ponto, deixa eu só também trazer algumas informações em relação aos candidatos ao time do ano da FIFA, né? Que a gente tem aí goleiros: Alisson, Courtois e Dibu Martínez, que fez uma Copa maravilhosa, goleiro da Argentina. Defensores: o Cancelo, né, que chegou no Bayern de Munique agora, Davis, Van Dijk, Gvardiol, Hakimi, Rudiger e Thiago Silva. Meias: Bellingham, Casemiro, De Bruyne, Fernandes, o Enzo Fernandes, né? Gavi, que tá aí jogando, fazendo uma temporada boa no Barcelona, ao contrário do resto do time. Modric, também tá aí o Pedri e o Valverde, né, entre os meias. E entre os atacantes, Benzema na verdade, Haaland, que 27 gols em 24 jogos, um baita do desempenho recordista. São aí. 33 jogos e 33 gols. O cara tem uma média, assim, fora do normal. Lewandowski, que é o atual melhor do mundo, mas não teve uma temporada boa aí com o Barcelona. Mbappé, Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo, eles são os candidatos aí ao time do ano da FIFA. Ô FIFA, cadê o Vinícius Júnior, FIFA? Eu ia falar isso agora. Por que ele ficou de fora? Absurdo. Não, o Cristiano Ronaldo não devia estar nessa lista. Eu também acho. Porque em 2022 o Vinícius Júnior foi um baita de um jogador que não só é interessante e importante para o Real Madrid, mas também para a seleção brasileira. Sim. Ele chegou na Copa do Mundo como um dos principais jogadores da Copa do Mundo, do lado do Neymar. Então foi Neymar. O Brasil tinha como seus principais jogadores Neymar e o Vinícius Júnior. Sim. O Vinícius Júnior hoje, se tivesse uma disputa de 2023, o melhor jogador, se ele não ganhasse, eu já não saberia quem ia ganhar. Exatamente. Porque ele é o jogador que decide mais jogos no Real Madrid hoje em dia, ele é o jogador que cria mais jogadas, que se fosse uma questão de scout hoje do Vinícius Júnior, é o jogador que mais sofreu falta na Europa. Sim. Tanto que ele é caçado no jogo, porque quando o jogador ele é muito caçado, realmente é porque é um cara muito diferenciado, porque os marcadores já não estão conseguindo marcar o cara, já não tem estratégia mais para conseguir marcar. E eu baita do centroavante, ele faz gols importantes, ajuda a sua equipe. É o mesmo que acontece com o Neymar também. E a temporada dele é melhor do que a do Neymar também. É verdade. Eu acho que se o Real Madrid ganhar a Champions e o Vinícius Júnior não estiver entre os 3 candidatos para o The Best do ano que vem, eu acho que tem uma coisa errada aí. Tem, com certeza. Eu acho que vai ter uma coisa errada aí. O que às vezes a gente não sabe o que rola em bastidor, e eu não quero trazer essa questão aqui, mas é uma questão muito forte até para ele, que ele sofre isso lá na Europa, né? Na Espanha principalmente, onde ele joga. Que é uma questão de preconceito sobre o estilo de jogo dele. É um estilo de jogo que, mas ele não tem que ficar dançando no final do jogo. Cara, não tem nada disso. Dibu Martínez está nessa lista aí. Dibu Martínez,
Durante os pênaltis ele ficava dançando, irritando os caras. Então, o jogador que ele é hoje, eu acredito que hoje, em 2023, se tivesse que ter uma eleição sobre o melhor do mundo, Vinícius Júnior. E o Alisson vai pegar um rabo nessa lista, porque deve ficar em terceiro. O Alisson não fica no time do ano. Não fica no time do ano. Também acho que não. É o ser escolhido, né? O Dibu Martins, pela Copa que fez, no ano ele foi melhor que o Alisson. Bom, agora para a gente poder encerrar aqui o programa, tem um registro muito bacana que o Aleph mandou pra gente, né? O Aleph também vai passar as fotos aí na tela para você. Hoje rolou um amistoso, né? Um futebol solidário lá no campo do Jusa Fonseca, né? Para poder ajudar aí uma família, né? Foi o jogo aí do Amigos do Jusa contra o RT Pré-Moldados, né? E foram arrecadados aí alimentos não perecíveis, todos entregues, na verdade, para a família do Alessandro. O Alessandro e a família dele, né? Estão necessitando aí para arrecadação de alimentos, né? Porque o Alessandro acabou aí contraindo Covid pela segunda vez e veio ter aí complicações por causa dessa Covid, está aí acamado também. Então a família do Alessandro e o próprio Alessandro estão precisando aí dessas doações, e para poder ajudar a família do Alessandro, o pessoal fez esse amistoso super bacana hoje pela manhã lá no campo do Jusa Fonseca. Tem resultado desse jogo, Aleph? Tem não? Mas, assim, o resultado fica em segundo plano porque o objetivo do jogo realmente foi poder aí arrecadar alimentos, e isso que vale para poder registrar aqui. Um abraço para a família do Alessandro, que o Alessandro possa se recuperar e também a família ter aí bastante saúde e conquistar tudo do melhor. Bom, gente, estamos encerrando aqui o nosso programa Conexão Esportes. Antes de encerrar, deixa eu aqui mandar um abração pro Eduarlen, que mandou um abração para você, Natan. Tá assistindo aí o Conexão Esportes agora aqui com a gente também pela TV Candidez. Tamo junto, Eduardo. Tamo indo nessa, a gente volta na semana que vem a partir das 8 da noite. Inclusive, semana que vem é um programa de festa. Um programa de festa porque o Conexão Esportes completa 5 anos no ar, né? Tá completando nesse ano de 2023 5 anos no ar. Então, o programa da semana que vem vai ser um programa super especial. Fiquem ligados aí na tela da TV Candidez e também no nosso Instagram, @Conexão TV Esportes, para vocês aí acompanharem tudo que vai ser preparado para o programa do próximo domingo. Vocês vão curtir bastante, porque vai ser uma coisa muito diferente, muito legal. Então, fiquem ligados. Deixa eu me despedir de vocês também. Luca, parabéns. Seja bem-vindo aí ao nosso elenco. Muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha gostado aí da experiência. Eu que agradeço. Natan, abração para você também, meu brother. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Luca. Ao Aleph que está aí acompanhando a gente. Agradecer a você que está aí ligado com a gente, ao pessoal do Audax, pessoal do Maria Helena, pessoal lá do Tupã. Então, eu queria agradecer muito vocês aí que fazem parte desse programa aqui com a gente. Queria só deixar um recado, que foi uma coisa que os jogadores do Atlético sofreram essa semana, e eu voltei a falar do Vinícius Júnior, isso veio na minha cabeça. É verdade. A gente só vai ganhar no futebol se a gente não tiver racismo, e se a gente conseguir combater isso no futebol. Racismo não, gente, pelo amor de Deus. Combata, denuncie, violência preconceitual por raça. Não existe, não pode existir isso no futebol. A gente tem que ser adversário, inimigo, racista, não dá pra ser não. Então, só esse recadinho, te agradecer a todo mundo aí pelo programa, e até a próxima. Ô Lucas, você não quer mandar nenhum abraço não? Não, mandar um abraço pra minha família, que provavelmente que deve estar me assistindo agora, pra minha namorada. Deixa eu lembrar, um abraço pra minha esposa, Lavínia. Pra ganhar aquela moral. Um abraço pra minha namorada, Tâmila, que tá me assistindo agora, pra todos os meus familiares e pra todos os meus amigos que estão me assistindo aí. Tamo junto, todo mundo. Valeu, gente. Obrigado a quem participou, a quem assistiu Conexão Esportes até aqui. Lembrando, semana que vem, programa especial de 5 anos de Conexão Esportes. Agora, na sequência, você confere o Live em Foco e estamos de volta na próxima semana com mais um Conexão Esportes ao vivo. Uma ótima semana pra todo mundo. Tamo junto e valeu!